foi a última vez que você ouviu alguém falar que foi a um barbeiro ou a um alfaiate? Eu praticamente nasci na profissão, porque o meu falecido pai também era barbeiro. Tanto o industrializado como o sob medida, o cliente continua vindo na alfaiataria. Com as mudanças no nosso cotidiano, algumas profissões precisam se adaptar para não desaparecer, enquanto novas profissões vão ganhando espaço rapidamente. Então a perícia ela é fundamental, não só para identificar autores de crimes, mas também para fazer justiça, né, quando inocentes forem acusados de crimes praticados na internet. A geriatria é a parte médica da gerontologia. Como a geriatria fizesse parte da gerontologia, mas a gerontologia é um todo. Venha revisitar o passado e dar uma olhada no futuro. Com a gente e o Goulart de Andrade no Vem Comigo. Hoje, nós estamos iniciando o 100º conteúdo do Vem Comigo. Não é o 100º programa, mas é o 100º conteúdo. Então vamos comemorar mostrando quem trabalha nessa área do jornalismo, para que essas pessoinhas aqui, ó, possam ter uma ideia mais clara do que espera. Você está em que ano? Estou no 2º ano de rádio e TV. 3º ano de jornalismo. Terceiro, forma o ano que vem. Isso, tomara. Você botou lente de contato Não. verde? Você está no... 4º ano de rádio e TV. De rádio e TV. Você vai seguir a carreira? Quero, com certeza, com certeza. Aqui mesmo? Aqui, você diz na Gazeta ou você diz na no Gazeta. Brasil? Na Gazeta, por enquanto, depois no Mundo. Não, acho que vou partir para o mundo, né? Já mundo direto? afora, vamos. Vamos lá, né? Gostou da experiência de ter trabalhado com Vem Comigo? Adorei. Foi um aprendizado, assim, sem fim. Que bom ouvir isso. É bom, né, ouvir isso. É a primeira vez aqui no... Primeira vez. Você também é a Primeira primeira vez. vez? Primeira vez. Vocês vão fazer, então, um programa sobre trabalho. Profissões. Profissões. Vamos começar por essa aqui? Vamos. Já conheceu né? uma pessoa interessantíssima, vem comigo, que trabalhou comigo e como repórter do programa Comando da Madrugada. Não. Programa que eu fazia na Rádio Globo, que se chamava São Paulo Zero Hora. Aquele cara ali, ó, que botou uma camisa igual a minha, só porque nós vamos dançar hoje um frufru. Posso chegar aí, não? Eu estava dizendo para eles que você foi meu repórter. Boa tarde. Meu nome é Goulart de Andrade. Ah, tá bom. Dácio Nitrine estreou no jornalismo na Rádio Globo como repórter de um programa chamado São Paulo Zero Hora. Era brilhante. Aí eu olhei para ele, não era gordinho assim não, era mais atleta. Mais magrinha, eu vou chegar lá de novo. Aí eu olhei e falei assim, esse cara tem um aspecto de ser um excelente jornalista, para sempre. Porque ele tinha o que a gente precisa pela profissão, que é paixão. Então, um beijo. E paixão pelo Goulart também. Meu mestre. Os meninos da Faculdade de Jornalismo Casper Libero e de Rádio e TV estão fazendo aquele programa Vem Comigo sobre profissões. E a profissão que eles vão adotar é essa. Então, eu trouxe eles aqui para conhecer a sua redação. Ótimo, fique à vontade aí, Goulart. Nós estamos numa reunião de pauta, mas fique à vontade. Conta como é isso. Uma reunião de pauta, ela acontece
todos os dias, por volta de 1h30. Vocês vão ouvindo, hein? Claro que o jornal não parou, ele já começou às 6 da manhã, já no dia anterior, as coisas acontecem, eu chamo de caos organizado, tudo acontece ao mesmo tempo, mas cada uma das coisas tem o seu jeito de fazer. O que você mostrou às 6 horas da manhã vale para o último Jornal da Noite? Depende, mas ele vai sendo acrescentado todas as transformações que forem acontecendo naquela informação. Quantos repórteres você tem? Aqui no repórteres são 7 repórteres para cobrir só São Paulo. Então você tem os repórteres contando as coisas da cidade que os outros não veem. Os comentaristas com o olhar individual, cada um na sua área. O Vinícius Torres Freire falando de economia, o JB Natali, que aliás é professor de ética na faculdade, é especialista... Ética é a palavra principal. É importantíssimo. Enfim, cada um deles dá a sua opinião. O Neumann, o Bob Fernandes... São quantos? Comentaristas, nós temos 8 comentaristas, incluindo Pauteiros. o esporte. Pauteiros, quanto nós somos, Val? 4 pauteiros e 2 estagiários que são alunos da faculdade. Senhores, boa sorte, bom trabalho e a gente se vê por aí. Legal. Tá? Até a próxima, hein? Até, tchau, Goulart. Outro beijo. Outro. Pra vocês. Nós escolhemos 2 profissões antigas e 2 profissões que nós consideramos que seja do futuro. Quais? Pode falar? Pode, claro. Do passado nós escolhemos alfaiate e barbeiro. Maravilha, alfaiate. Você já foi no Muita alfaiate? história. Eu tinha um alfaiate que era muito engraçado. Naquele momento lá da minha vida, todo mundo tinha um alfaiate. Ninguém comprava roupa feita. Então era aquela coisa média aqui, depois passa o gizinho, e depois faz a intertela. Eu conheço alguns nomes assim. Por que você acha que mudou? Porque a indústria avançou sobre o conceito técnica e artesanato e industrializou. Um terno hoje que você compra terno por R$80. Custava 800. Então hoje em dia você não vai mais. 2.000. 2.000. Então já começaram a fazer? Ainda não. Começou a correr atrás do pessoal. Amanhã então. vamos gravar alfaiate e barbearia. A gente vai falar com o barbeiro também. Você frequentava o barbeiro? Sim. Todo mundo. Mas não Hoje tinha. em dia faz em casa, né? Ou no cabeleireiro de mulher também. É. Não tinha isso. Você ia no barbeiro, só homem. É diferente. E mulher também não entrava. O barbeiro no telefone faz questão de dizer, é diferente. Hoje em dia tá mais tinha cabeleireiro. Barba, ficava lá, puxava um ronco. Meu nome é Gaspare Mirrione, nascido na cidade de Alcamo, província de Trapani, Sicília, Itália. Eu cheguei aqui em São Paulo dia 1º de abril de 1953. Eu sou barbeiro, então não mexo com mulher. Embora eu sou diplomado, fiz curso e trabalhei com mulher. Eu praticamente nasci na profissão. E o meu falecido pai também era barbeiro. Aí cada vez que eu olhava meu pai estava, que eu conversava muito com meus clientes, eu admirava e gostava. E os clientes mexiam tudo comigo. Você vai ser barbeiro? Eu falei, não sei, vamos ver. Eu fiquei 73 de profissão e vou fazer 80 de idade. Então no total vou fazer 49 que estou aqui. Eu sou filho e sobrinho de alfaiates, tá? Aos 10 anos eu fui trabalhar fora. De 6 a 10 anos eu ajudava meu pai em casa, botando linha na agulha, fazendo pequenos arremates, folheando, né? Comecei a aprender com meu pai. Aos 21 eu abri minha alfaiataria. Eu sou um filho de alfaiate que se dedicou. Dos 8 filhos que meu pai teve, 10, eu fui o único que realmente se dedicou à profissão do pai. O alfaiate precisa identificar esse estilo,
para satisfazer desejo e necessidade desse indivíduo. São 3 pilares: atendimento exclusivo ao cliente, sobre o corpo daquele indivíduo e uma entrega personalizada. Se não for isto, não é alfaiataria. O indivíduo que vai ao alfaiate quer uma roupa sob medida, mas as fábricas continuam fabricando ternos, as importadoras importam ternos, mais gente usa terno, a população cresceu e tanto o industrializado como o sob medida, o cliente continua vindo na alfaiataria. E o que mais? E perito digital, que é uma espécie de advogado pela internet. Ele é focado só em crimes feitos na internet. Isso é interessante. Fotos postadas ilegalmente. Isso é interessante, porque é um universo novo e que a tendência é só crescer. Com certeza. Então nós consideramos que essas profissões sejam do futuro. Boa sorte. Obrigada, Goulart. O Brasil é o país mais conectado do mundo. São 77 mil crimes digitais por dia. Um simples e-mail anônimo pode não ser tão inofensivo quanto parece. Quer saber mais sobre o mundo da perícia digital? Então vem comigo! Como que é a formação de um perito digital? Muito bem, hoje nós não temos uma regra específica, né? O que é desejável é um conhecimento acadêmico, uma formação acadêmica em tecnologia, de preferência hardware, redes, desenvolvimento, sistemas de informação, mas precisa ter noções de direito para que ele possa coletar essas provas que estão em ambiente eletrônico, de modo que elas sejam aceitas pela justiça e nos processos judiciais. Hoje as pessoas ainda se sentem amparadas pela falsa sensação do anonimato entre 4 paredes. A pessoa não ofenderia você no mundo real, não praticaria um crime na realidade, mas ali, atrás do teclado, do mouse, do computador, ela se sente motivada a praticar um crime. Em 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro passou de 54 para 73 anos. Graças à medicina, estamos prolongando o nosso envelhecimento. Por isso, o geriatra e o gerontólogo serão cada vez mais importantes para garantir não só a saúde, mas qualidade de vida. Qual a diferença entre a geriatria e a gerontologia? A geriatria é a parte médica da gerontologia. Como a geriatria fizesse parte da gerontologia, mas a gerontologia é um todo. Ela envolve o estudo do envelhecimento de um ponto de vista muito mais amplo do que apenas médico. São áreas de apoio que ajudam a geriatria a se desenvolver como um todo. Então você tem fisioterapeuta especializado em idoso, você tem um nutricionista especializado em idoso, terapeuta ocupacional. Bem, Prazer. Não vai em beijo? Pode ser. Vamos lá. Quem é essa? Eu não lembro qual tem... essa é uma empregadinha gótica, eu fiz na minha fase mais dark. E esse? Essa é a Betty Boop de moto, que eu sempre quis ter moto, e aí... Aí você gosta de sapato, né? Eu gosto muito de sapato, tem vários. E essa quem é? Essa eu fiz porque eu gosto muito de espartilho, e aí... Tá, Você hoje não tá, tipo. Hoje eu tô por baixo. Ah, é? É. Essa aqui eu gosto também, é uma frase do Drummond, e é uma representação do orgasmo. Na prática você foi garota de programa com que idade? Dos 20, uns 3 anos, assim, dos 20, 19, dos 21. Isso 22. como exercício ou como necessidade? Como eu achava divertido, era mais um hobby, uma brincadeira. Tanto que eu nunca achei que ia acontecer tudo isso. Eu fiz, no último ano da faculdade, eu criei um blog para contar as minhas experiências e eu achei que era só uma brincadeira, um passatempo. Mas era muito um exercício de aprender mais sobre mim, viver a minha sexualidade, esse fetiche de cobrar também. Acho que era mais um fetiche do que... Isso é interessante. É, eu acho. Tanto que a minha pesquisa no mestrado é sobre isso, essa relação de prazer e culpa no discurso das prostitutas, né? Porque eu acredito que exista prazer, mas a culpa introjetada socialmente atrapalha um pouco esse prazer. Tem um certo bloqueio, né? Tem, por mais assim que seja um trabalho... Porque é um enfim, tabu.
Pois é, por mais que tenha estigma, eu acho que só de ter a discussão, quanta gente não está sendo beneficiada? Quer dizer, você com 24 anos acha que entende bastante de sexologia e de sexo. Eu acho que ter vivido, tanto que eu sempre falo isso, né? Eu vivi muitas questões na prática e por isso eu decidi estudar agora. Aliás, você conhece bem a história da prostituição? Eu conheço, tanto que eu fiquei super em dúvida a respeito do meu projeto, porque tem essa questão também da prostituição ser sagrada quando ela surge, né, na Grécia, que as prostitutas ficavam nos templos e elas cobravam um tributo que ia para o templo. E elas circulavam entre os homens, participavam das reuniões onde as mulheres não entravam, falavam de política, né? Então, elas tinham outro status. Eram mais ou menos parceiros dos homens. Exatamente. Então, eu acho interessante como a prostituição de sagrada se torna profana, né? É uma profissão regulamentada, inclusive fiscalizada, né? Assim. Você, para ser prostituta, precisa ter uma ficha na polícia. Como é que é? Na verdade, a prostituição não é crime, né? É crime e cafetinagem, né? Isso é. Mas tem a lei de regulamentação, Gabriela Leite, né, que está tramitando, mas não foi aprovada ainda. E eu acho que seria ótimo, principalmente, né, não só por tirar por desestigmatizar, que eu acho que é muito importante, tirar da marginalidade, mas por uma questão de saúde, plano de saúde, leis trabalhistas, até por uma questão de diminuição da exploração sexual, porque aí a gente criminaliza os cafetões. Tem a questão da fiscalização nas boates, porque elas não têm boas condições para trabalhar nas boates, porque eles pagam propina para os policiais. E aí a coisa funciona de qualquer jeito, porque é ilegal ter as boates. Então, e pagar imposto para o Estado, tudo isso, acho que tem que ser justo como é qualquer outra profissão. Você não tinha regulamentação no seu caso, né? Você era freelancer. É autônomo, né? Eu Autônomo. eu tenho empresa, por exemplo, né? Eu tenho uma empresa, e aí eu recebo, conforme eu vou recebendo e vou colocando nessa conta, eu pago imposto. Mas você dá nota fiscal de prostituta? Não dá. O cara nem vai pedir, né? Eu estudei música também, estudei piano, mas que enfermeiro não vingou porque meu pai morreu. E meu irmão estudava canto, era tenor. E eu tinha um grupo de amigos, todos cantores de ópera, inclusive do Teatro Municipal. Até hoje tenho muitos amigos, muitos mais que conheci que foram meus clientes. A ideia surgiu de colocar assim, salão ópera, mas descobri que nas grandes galerias um outro italiano tinha posto lá o salão ópera, porque o edifício aqui do lado se chama edifício ópera. Então eu falei, aí surgiu a ideia de colocar salão lírico em homenagem à lírica, por isso se chama salão lírico. Eu cheguei a cortar 40 cabelos por dia, não um ano, mais de 15 anos, 17, 18 anos. Hoje, dá até vergonha falar. 5 ou 6. Mas são bons clientes. Eu me satisfaz. Tem dia que eu tenho 10, 12. Raramente passa dos 15. Existem lojas de terno, lojas de camisa, profissionais que são vendedores, não são alfaiates, que oferecem uma coisa pela metade, um terno semi-pronto, tá? Ou coloca na porta da loja o título de alfaiataria e vende um terno pronto, industrializado. O pessoal pensa que a alfaiataria, a nossa, a verdadeira alfaiataria, também faz um terno em 2 dias. Não é. Nós trabalhamos com profissionais idosos, tá? Com aprendizes. Um terno vai de 20 até 40 dias para ser feito. Nós temos uma demanda de procura grande, não tem crise na alfaiataria. Hoje eu junto a modelagem masculina com algumas pitadas da modelagem feminina para vestir bem no homem. Isso é acompanhar a tendência. Os tecidos mudam. Você tem que mudar alguma coisa na modelagem, na forma de trabalhar com a matéria-prima, tá? Isso o profissional tem que estar sempre ali acompanhando. Quais são os limites da profissão, tanto no meio digital, na internet? Quais são os limites que vocês têm? Normalmente os limites são bem claros, são orientados às políticas e ordens judiciais. Então, se nós estamos investigando, por exemplo, uma concorrência desleal de um sócio ou de um empregado de qualquer natureza dentro de uma empresa, nós precisamos verificar se as políticas de segurança da informação, se os termos de uso, eles prevêem a possibilidade de uma investigação. Do contrário, a empresa pode receber um processo. E diante de um processo judicial em que a perícia digital é chamada a periciar, o
que nós precisamos é realmente do mandado, da ordem judicial. Sem uma ordem judicial, nós não fazemos busca e apreensão, nós não quebramos a senha de um equipamento, nós não recuperamos arquivos, nós não podemos agir fora de um mandado. É dentro do mandado que nós vamos fazer a perícia, recuperando as informações que são necessárias para apurar quem é o autor daquele crime digital. Então a lei avançou tipificando os crimes e a perícia ela é indispensável a partir da lei, porque só o perito vai poder identificar qual foi o modus operandi desse criminoso, como ele agiu, quais foram as ferramentas e, principalmente, com base nos indícios, identificar qual era a intenção dele, se era uma intenção de causar dano, estar à vulnerabilidade ou era a mera pesquisa. A questão do envelhecimento saudável, que é o que muita gente me pergunta, ela envolve 5 pilares. Atividade física regular é um deles. Alimentação saudável é outro. E aí tem mais 3. Inserção social. Quem hoje se preocupa em estar com os amigos, em fazer atividades culturais, como a gente está vendo aqui, por exemplo, interagindo com o outro. Você tem uma tendência natural hoje ao isolamento. Você tem uma qualidade de vida minimamente boa da porta para dentro. Então você sai de casa sendo agredido e você acha que isso é normal. E isso afeta a saúde, afeta a qualidade do seu envelhecimento. Os outros 2 pilares é saúde emocional. E o último é o cuidado com as doenças. Infelizmente, a maior parte dos médicos só se preocupa com esse último. Mas todos os 5 são importantes, ainda mais porque as doenças frequentemente vão ser decorrentes de uma falha nesses outros 4. Quantas transas você fez? Nossa, não tenho ideia. Não tenho a menor ideia. Menor ideia. Mas eu sempre digo, ser puta me humanizou, sabe? Me fez entender tantas pessoas e ter tanta delicadeza, sabe? Compreender as pessoas, as fantasias e que todo mundo esconde algumas coisas que são muito difíceis para elas. Sabe? A sua carteira financeira cresceu? Sim, eu acho que isso me ajudou muito a ter minha independência de fato, né? Que isso era uma das coisas que eu queria. Você cobrava também. Caro? Depende. Ou tinha tabela? Eu acho assim, né? Quando eu comecei no interior, era um valor muito mais baixo. E conforme as coisas foram acontecendo, eu fui cobrando mais caro por uma questão de valorizar, né? De mercado, oferta e procura. E porque eu estava fazendo muitas coisas, então, e eu estava ficando cansada. E você começou no interior, na sua cidade? Eu comecei em São Carlos, que foi onde eu terminei a faculdade. E eu não achei que aquilo fosse significar muita coisa, porque eu falei, nossa, um monte de gente faz faculdade, faz programa, não tem nada demais. Só que as pessoas não entendiam o fato, né, de eu fazer uma faculdade pública, de ser de uma família boa e de ter... Como assim uma pessoa escolhe isso? Acesso indevido hoje ele é crime no Brasil. Então, formas existem, N formas para que eu acesse um dispositivo de terceiro. Mas lembrando que essa é uma conduta que somente com uma ordem judicial ela é permitida. Né? Qualquer tipo de acesso arbitrário a um computador sem autorização judicial para coletar uma evidência pode ser considerado uma prova ilícita, ou seja, que não vai poder ser usada no processo e mais, pode ser um crime caso esse perito assim haja. Esse é um pendrive forense, né? O escopo dele é recuperação de informações, mas as informações que ele recupera são imagens e vídeos envolvendo conteúdo pornográfico. Então ele varre um dispositivo, um HD, um dispositivo de qualquer natureza, recupera os conteúdos de imagem e o que for pornográfico ele já recupera e classifica o que é muito suspeito, o que é médio e o que não é suspeito. Há uma demanda muito grande pelo geriatra. Tem muito idoso e pouco especialista para cuidar. Esse é o cenário atual. E, curiosamente, o que mais chama a atenção é que os próprios médicos não querem seguir essa especialidade. O trato populacional que mais aumenta proporcionalmente é o dos idosos. Então, até em termos de mercado, né, quem não se preocupar com essa população, independente da área que atuar, vai ficar para trás. Então, é uma tendência natural. Simplesmente porque você está tendo um aumento de demanda. Então você considera que seja a profissão do futuro? Eu diria que já é do presente, mas cada vez mais. Né? As pessoas ainda têm que se conscientizar mais do papel do idoso na sociedade e de como contribuir para que esse papel seja bom.
Você voltaria a se prostituir? Se eu sentir que é isso que eu quero fazer, sim. Eu sempre digo que a beleza da vida é a gente poder mudar. E foi por isso que eu tatuei a frase do Guimarães, que a vida é uma travessia, né? E a minha vida é isso, né? Não é de onde eu saí nem onde eu vou chegar, mas os processos que a gente vai experimentando e que vão tornando quem a gente é, né? Que vão nos construindo. Então, eu acho que se em algum momento eu sentir que isso vai significar algo na minha vida e que eu quero voltar, sim. Muito elegante. Obrigada, obrigada. Gostei muito de conhecer você. Obrigada também. Obrigada pelo convite. Beijinho. É legal. Vem comigo. O homem vem aqui procurando um terno determinado porque ele viu alguém usando. Existe esse tipo de relação com a moda? Sim, a moda, o alfaiate acompanha a moda. O alfaiate nunca foi um grande criador de moda. Quem cria moda no mundo são os estilistas. O pessoal às vezes confunde loja de terno com alfaiataria. A alfaiataria é um processo, não é um nome somente. A alfaiataria é atender bem o cliente, perceber a necessidade ou o desejo do cliente, é a parte que eu gosto mais. Às vezes você ensina, às vezes você aprende com ele. Nós aprendemos muito com o cliente. Então aí é um comerciante, são relações públicas. Não é só saber cortar, saber atender o cliente, saber conversar com o cliente. A minha profissão não mudou. Mudou que não está tendo renovação de profissionais. Hoje, muitos profissionais que querem ser barbeiros não estão sendo barbeiros, estão sendo unissex, que se chama de cabeleireiro. Hoje, o que eu percebo, o meu aluno, o perfil dele é o jovem aposentado. É o indivíduo que está assim, se aposentando, prestes a se aposentar, ou acabou de se aposentar, e ele fala, eu quero fazer minha roupa. Eu sonhei em ser alfaiate um dia, mas virei advogado. Eu queria ser alfaiate quando pequeno, agora eu vou fazer, agora eu quero ser alfaiate. A minha paixão é totalmente aqui eu só tenho a ganhar. Porque aqui não tem como roubar, não tenho como embrulhar o meu cliente, não tem como, ao contrário, eu tenho orgulho dos meus clientes. Quem é que já fez o programa Vem Comigo que está aqui hoje? Ah, você fez qual matéria? Fábrica de Cultura. Fábrica de Cultura. Quem mais fez? Você? Do boxe. O? 2013, do boxe. Ah, o boxe? Ah, o Éder estava no programa. Exatamente. Era uma academia que ficava embaixo de um viaduto, não lembro qual que era agora. Mas aí tinha um professor lá que dava aula para todo mundo. Maravilhoso. Tinha muito morador de rua aqui, é bem legal. Que bom, parabéns. Bom te conhecer. Grande mestre, eu tava na faculdade ainda, então... Valeu a pena? Valeu. Olha, Gil, bom. Consegui entrar aqui, acho que por causa disso. Tá bom. Vocês aproveitem esse exemplo e ó, vamos lá, tá? E eu com você, a gente se encontra por aí.